E vamos falar de um assunto bem polêmico. Vai ter também uma prática aqui, vai ter aula prática. Nós vamos ver a reprodução da ameba. Sabe como é que é feita a reprodução da ameba? É simplesmente pegar uma e quebrar em duas e é a reprodução. Vai ser bem interessante. Mas é um assunto polêmico. Atrás do sexo, nós temos, às vezes, toda a nossa vida. Temos experiências traumatizantes, experiências fantásticas, mas nós conhecemos muito pouco sobre o sexo. Eu me lembro quando era moleque, faz muito tempo atrás, lógico. Um dia eu cheguei para minha mãe, eu sempre conto isso que é interessante. Houve uma reforma e colocaram o bidê, na época não usava. Eu perguntei para que serve o bidê. A minha mãe falou para lavar o pé. Eu falei, mas haja pé grande desse tamanho? Como é que uma pessoa tem um pé tão grande assim para usar um bidê? São traumas que às vezes as pessoas antigas tinham vergonhas de falar. E quando a gente casava, a gente entrava numa roleta russa. Não sabia o que ia acontecer lá. Cada um falava um negócio. Existem muitos traumas, muita infelicidade, muitas alegrias, muitas decepções, sempre envolvendo com sexo. E sexo, no aspecto religioso, deixa muito a desejar. Sexo está revestido de conceitos como pecado, está revestido de conceito como errado, e a gente já nasce com traumas. Sempre que fala em sexo, já tem trauma. Fala sexo, ou a pessoa fica acesa, fica curiosa, ou a pessoa já sente revolta, já sente medo. É algo que é mais do que natural, é algo mais do que importante, e a importância do sexo é muito maior do que nós percebemos ou do que o sexo deixa transparecer. Se não existisse o sexo, nenhum de vocês estaria aqui na palestra de hoje. Ou seja, a gente vem de um pai, vem de uma mãe, a gente vem de uma atividade sexual. Nós podemos dizer que o sexo é muito mais importante do que deixa transparecer e do que as pessoas sequer imaginam. Todo mundo acha que sexo é diversão, todo mundo acha que sexo é prazer, tem tudo isso, mas sexo é muito mais. E nós temos uma ideia do que é sexo, nos leva a um caminho de mais certeza nos relacionamentos entre pais e filhos, nos relacionamentos entre casais, na busca do espiritual, porque o sexo ele é importantíssimo. O que tem de tabu de sexo não vamos nem falar, porque acho que nós que pertencemos a uma religião católica, e católico para pôr tabu no sexo é terrível. Primeiro diziam que a mulher é uma máquina de sexo, depois a mulher não tem alma. Veja o que os papas e os católicos diziam, que a mulher não tem alma, que a mulher é desalmada. Isso é uma verdade, porque ela faz os homens sofrerem, ela judia da gente. Mas dizer que uma mulher não tem alma é algo complicado. E que a mulher é a causa da perdição do homem. A mulher é que leva o homem para o inferno. E quem leva para o inferno é o sexo. Isso são os padres que falam. E quanto mais fanático, são esses os mais perigosos. E existe muita ignorância sobre o sexo. Os próprios jovens hoje estão perdidos. Nós não temos uma educação sexual adequada nas escolas, nas religiões, nas filosofias. Tudo sobre o sexo é deturpado, tudo sobre o sexo é confuso. Nós não conhecemos o que é o sexo mesmo. E ele provoca os grandes sofrimentos da nossa vida. As meninas hoje, com total ignorância do que é sexo, de como é este proceder, a importância, o funcionamento, as responsabilidades, elas fazem besteiras. Acabam ficando mães crianças, e como criança, acabam tendo outra criança para cuidar, é uma criança um pouco mais velha, criando outra criança. O que as pessoas querem hoje? Querem liberdade. E o que elas querem de liberdade? Liberdade sexual. Então a liberdade sexual não é a gente ter ou usar o sexo com quem quiser, como determinadas religiões fazem. Que isso é uma deturpação. Isso é uma conspurcação dos costumes. Tem aqueles que o sexo é livre. Falam palavras lindas, palavras maravilhosas, mas você entra no texto mesmo, lá dentro você vai ver que aquilo está te levando para a bancarrota. As pessoas querem liberdade sexual. E quando tem liberdade sexual com desconhecimento do sexo, viram escravos. Porque aí, quem vai cuidar do bacuri depois? Quem que vai ficar dando mamadeiras, trocando fraldas? A falsa liberdade sexual se transforma numa escravidão para o resto da vida. A coisa é muito séria. E as pessoas querem também liberdade para as drogas. Quanto mais liberdade a gente der para as drogas, mais escravos nós teremos. Que a verdadeira liberdade é não depender do sexo, a verdadeira liberdade é não depender das drogas e ter consciência disso tudo. Aquilo que a sociedade quer como liberdade, que o jovem quer como liberdade, que os hippies tentaram fazer nos movimentos dos anos 60, levou a suicídios, a perdas de consciência, a deturpações de costumes, não levou a nada. A verdadeira liberdade a gente consegue pela consciência. E pela consciência nós conseguimos administrar qualquer coisa que seja. O importante é entender. E o objetivo
objetivo de hoje é trazer esse conhecimento do sexo para nós darmos mais valor ao sexo, mais importância ao sexo, tirarmos todos os dogmas que a gente tem relacionados ao sexo, todos os medos e dar uma base para nos autoeducarmos. E nós, nos autoeducando, poderemos educar melhor a pessoa que convive com a gente, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, os nossos alunos, onde a gente estiver atuando. Existem muitos questionamentos relacionados ao sexo, pecado. E quem nasce aqui, numa religião católica, já tem que ser batizado porque ele já nasce com pecado. O próprio nascimento é um pecado. É nada. É um conceito religioso totalmente errôneo. Como é que nascer um ser humano é pecado? Se a meta do ser humano é a própria procriação, é a própria manutenção da espécie, é o próprio exercício de fazer acontecer a experiência. Eu nasci sobre o pecado. Eu nasci sobre o pecado coisa nenhuma. Eu nasci porque meu pai gostava da minha mãe, sei lá o quanto gostava, e desse gostar, desse amor que eles tinham, ou disso que eles sentiam um pelo outro, aí nasci. Fui gerado não pelo pecado. Eu fui gerado pela atração de um homem por uma mulher para dar continuidade à minha espécie, a espécie deles, que sou eu, sou prolongamento do meu pai e da minha mãe. Na realidade, nós não nascemos pelo pecado. E o pecado original que a gente conhece tem que quebrar esse dogma, que é um dos maiores dogmas que a igreja tem. A gente pergunta para o padre, ele vai dizer que nós nascemos do pecado, que é o pecado original, da origem, do nascimento. Isso é falso. Sabe por que eles falam isso? Porque eles não têm ideia do contexto real da própria existência, do próprio contexto evolutivo. Se existia um Adão primordial, depois Deus, da costela do Adão, fez a mulher, que já é excelente, feito da costela. Imagina se fosse feita de filé mignon. Da costela de Adão, criou a mulher. É mito, lógico. Não existia um Adão, existiam os milhões. Adão é um padrão evolutivo. Por isso que eu digo que é mito. De um Adão e de uma Eva, nasceu o bem e o mal, Caim e Abel. E Caim já matou Abel por inveja, por despeito. Depois Deus deu outros filhos, filhas, e aí começa a humanidade, segundo os cristãos, segundo os católicos. De duas uma, ou Eva teve alguma relação com algum dos seus filhos, que é um incesto proibido pela igreja, ou então Adão teve alguma relação com as suas filhas, que é um incesto também, ou então entre os irmãos tiveram relações, porque tinha menino e menina, homem e mulher, também teve incesto. A humanidade nasceu de incesto. Ou incesto de pai com filha, incesto de mãe com filho, ou incesto entre irmãos. E a igreja condena o incesto, que é um pecado que a própria igreja condena. Mas não tem nada disso, não existe isso, porque nós existimos aos milhões. Nós éramos andrógenos e Adão é um padrão. E a mudança de Adão para Eva quebrou este androginismo, ou esta geração por androginismo. Então surge a criação sexuada. Nós chamamos de raça dioica, onde o homem tem os órgãos sexuais externos, a mulher os órgãos sexuais internos, e a ligação dos dois dá a geração da espécie. Isso aconteceu há 71,3 milhões de anos atrás. É muito tempo atrás. A humanidade é polarizada desde essa época. Aí vem o pecado original. O sexo é pecado, nascer é pecado, ter um filho é pecado. Vocês que são mães, você acha que é pecado ter um filho? Ou é uma graça de Deus? Ou vocês sentiram vergonha de ter um filho? Ou sentiram exaltação, sentiram felicidade? Quem é mãe sabe o que é isso. O pai não entende muito essas coisas. O negócio dele é mínimo, mas a mulher não, ela sente o que é. É uma realização ser mãe, uma realização ter um filho. Tudo isso gera um trauma que a própria religião já coloca no sexo, já coloca no casamento, já coloca no nascimento, e é tudo esperteza, porque aí nós somos obrigados a ser batizados assim que nasce, porque se morrer vai para o limbo, não vai para lugar nenhum, tem que ser batizado, porque se passar vai para o inferno. São os preconceitos meio esquisitos que tem, aí já obriga a pessoa a ser católico. Nasceu, tem que ser católico. É um catolicismo imposto, não é um catolicismo de livre-arbítrio. Se vocês admitissem ser católicos quando vocês já eram adultos, muitos de vocês talvez não fossem católicos, tivessem optado por outras religiões, com outros dogmas mais diferentes do catolicismo. Mas não, já nascemos com o pecado original. Nascer é pecado, nascer é sofrer. Não, nascer é viver, é uma oportunidade ímpar de crescimento. E o nascimento é uma coisa maravilhosa. O nascimento de uma árvore, o nascimento de um animal. Você acha que o nascimento de um animal é pecaminoso? O nascimento de uma árvore é pecaminosa? É pecaminoso? Lógico que não. Faz parte da natureza. É uma coisa mais natural do que qualquer coisa, porque se não tiver o sexo e se não tiver o nascimento, não existe nem continuidade da espécie. Até é uma coisa necessária, é uma coisa normal. E atrás disso vem todos os dogmas que a gente tem, dogmas religiosos da religião. Eu estudei em colégio marista, eu estudei para ser padre. Eu tinha que tomar banho de calção. Mas caramba, como é que eu vou lavar as coisas de calção? Porque eu não podia ver meu corpo. É pecado ver o corpo. E as freiras então, tem que
tomar banho de penuar, ou banho com uma túnica. Caramba, mas veja, é o maior absurdo essas coisas. E, no entanto, no seminário é que eu aprendi as maiores malandragens da minha vida. Por sorte, eu era irmão caçula, eu já enxergava coisas que me assustavam a cabeça. Tanto é que eu pulei o muro e fugi de lá, deixei de ser padre, porque a coisa era perigosa ser padre naquela época. E atrás de toda essa parte do sexo, tem essas marcas da religião. A religião traumatiza as mulheres que são muito religiosas. Veja, os evangélicos, quando são fanáticos, acabam com toda a estrutura de uma mulher para o casamento. Nem todos fazem isso. A religião também está muito light hoje. O padre Charbonneau andou dando uma certa libertação através dos movimentos. Existe escola de paz. Na escola de paz a gente quebrou muitos dogmas. Existe o encontro de casais também em Cristo. Movimentos muito interessantes que a igreja fez que acabaram quebrando esses dogmas. Mas ainda tem e são muito fortes. Todo mundo tem traumas de sexo. É difícil uma pessoa que não tem trauma de sexo e que não tem medo, que não tem preocupação, que não tem questionamentos, que não tem uma série de coisas. E ligado ao sexo, nós temos também todo o princípio do aborto que a gente vê. É lícito, não é lícito, é complicado, não é complicado. O aborto, já que a gente vai falar de sexo, tem que falar dele logo de início também, para a gente se posicionar. O aborto é natural, ele faz parte da natureza. E as mulheres abortam. A minha esposa abortou algumas vezes. Ela teve uma gravidez tubária que ela teve que perder o filho porque estava nascendo na trompa. Ele ia morrer. Aí começou a sangrar, etc. Teve que fazer um aborto, senão ela ia morrer. Ela estava se definhando em sangue, perdendo muito sangue. Mas o ser estava vivo, então teve um aborto necessário. Mas isso é algo que a gente chama natural. As fêmeas de todos os tipos de animais abortam, as sementes abortam. O aborto faz parte da natureza. Agora vamos falar do aborto provocado. Esse já é diferente, porque todo ser vivo, no momento da concepção, adquire uma alma, ele adquire uma experiência, ele adquire todo um princípio. Ele é muito pequeno, ele está no início, mas não é bem assim. Se vocês olharem a importância no momento da concepção, existe todo um projeto de um ser. O óvulo tem como aberturas que ficam vibrando, e a própria vibração do rabo do espermatozoide, do rabinho dele, quando ele tem a mesma frequência da abertura, ele consegue entrar. Se não tiver a frequência, ele não entra. Tem uma vibração do óvulo, uma vibração do espermatozoide para que entre um só. E se tiverem dois com a mesma vibração, vão entrar dois, aí formam os gêmeos diferentes, homem e mulher, ou dois homens diferentes, ou duas mulheres diferentes. Se entrar mais, vai vir mais. E os gêmeos iguais é quando esse mesmo óvulo se parte e aí dá duas experiências em vez de uma só. São gêmeos iguais. No momento da concepção, nós já existimos espiritualmente. É como numa semente, a gente não vê a árvore, mas a árvore já existe, sem existir naquela semente. É uma árvore espiritual. A melhor maneira de entender o que é espírito é saber que naquela semente existe o espírito da árvore, que é a ideia da árvore, que é a concepção da árvore, que é todo o projeto de uma árvore desde o seu nascimento até o seu término. O ser já existe. Quantos espermatozoides entraram naquele processo? Dezenas, centenas, até milhões de espermatozoides, depende da riqueza do esperma, mas um fecundou. O aborto bloqueia todo um processo espiritual. E ele é altamente condenável, porque o trabalho que dá para criar um ser, o trabalho que dá para planejar um ser, o trabalho espiritual que já existe para aquele ser, a missão daquele ser, a hereditariedade daquele ser, e de repente acontece algo provocado. Aí depende do nosso nível de consciência. Mas se eu tenho consciência e pratico o aborto, aí complica. Mas caramba, eu era moleque, não sabia, era menina, vou fazer o quê? Só tem uma maneira de compensar um erro, mesmo com o aborto, é fazer um acerto equivalente ao erro que nós cometemos. Não tem problema nenhum. Eu vou me matar por causa disso? Eu vou ser freira? Eu vou ficar viúva? Eu não quero mais casar? Não quero mais saber da vida? Não. Cumpra algo que compense aquilo que você fez de errado. Esse é o processo. Qualquer coisa que nós fazemos errado, só tem uma maneira de compensar. É fazer uma coisa certa, equivalente. Talvez trabalhar com crianças, talvez adotar uma criança, talvez ajudar mães solteiras. Qualquer coisa que seja que possa compensar isso, compensa esse aborto. Mas o aborto, dentro das leis espirituais, é condenado. Mas veja, tudo depende do livre-arbítrio. Quem determina é o livre-arbítrio. A minha filha, a minha menininha, hipoteticamente, lógico, é estuprada por alguém. Então ela foi violentada, ela engravidou, ela foi forçada, ela não queria. Ela tem o seu livre-arbítrio desrespeitado. A própria lei humana, ou qualquer juiz, vai dar ganho de causa para ela e ela pode praticar o aborto. Não tem problema nenhum, porque ela não usou do seu livre-arbítrio, ela foi violentada, não foi respeitada. Ela tem
tem todo o direito do aborto, isso é evidente. Agora, se ela entendesse que nada acontece por acaso, que é uma lei que o homem desconhece, nada é casual, tudo é causal, mesmo tendo isso, se ela aceitasse a vida, e ela pode tirar essa vida, ela então vai ter até lucros com isso daí. Agora, quem é aquela pessoa? Quais são os genes dela? Qual é a linhagem dela? Ela também não precisa aceitar. Eu não quero que o meu filho tenha geneticamente essa descendência de um criminoso, de um bandido, de um desequilibrado, a ter o direito também. Mas às vezes não é sempre assim. Às vezes a pessoa vem de uma descendência boa, por um engano qualquer, acontece um acidente, aí nesse caso, se ela aceitasse não praticar o aborto, seria até melhor. Mas é livre-arbítrio. Se ela quiser, pratique, não tem problema nenhum. A própria lei favorece e protege. Então não tem problema nenhum esta parte, né? É uma questão apenas de consciência. Ele existe, nós temos o direito de praticá-lo. Quando a criança não decide, a própria mãe ou o próprio pai decide no lugar dela e se responsabiliza por isso. Quando a gente fala de sexo, automaticamente se fala do aborto. É automático, que são os movimentos que tem por aí. Não tem problema nenhum. Aconteceu por ignorância, conserte por um acerto. Um erro por um acerto. E tem os movimentos favoráveis ao aborto, movimentos sexuais, movimentos GLS. Então não tem problema nenhum. A gente não tem que discutir. Dentro da lei espiritual, nós aceitamos o homossexualismo. Tem que deixar bem claro isso. Ninguém é contra o homossexual. Ninguém é contra as preferências. Nós não podemos ir contra o livre-arbítrio da pessoa. Se o homem quiser ser mulher sendo homem, se a mulher quiser ser homem sendo mulher, ninguém tem nada com isso, o problema é dele. Nós não somos contra o homossexual, nós respeitamos o homossexual, amamos o homossexual, porque o nosso filho pode ser um, a gente não sabe, eu posso ter um filho assim, posso ter um parente, então nós não podemos ser contra estas forças, nós não somos contra o homossexual. Da mesma maneira, na visão espiritual, nós não somos contra a prostituta, que é a profissão mais antiga que tem, então vamos queimar as prostitutas, vamos matar as prostitutas. Não, nós respeitamos as prostitutas, nós amamos as prostitutas e se elas buscarem o caminho da busca da verdade, da transformação, são essas que têm um valor para a sociedade. São pessoas que assumem a sua sexualidade, lutam contra ela e procuram vencer na vida também as suas dificuldades. Nós temos que aceitar. Religião nenhuma pode renegar uma prostituta que quer se restabelecer. O mau exemplo é Maria Madalena. Tinha 7 demônios e ela mudou de lado. Era do anticristo, passou a ser da linha crística. É o exemplo da prostituta transformada. Não tem problema nenhum. A verdadeira espiritualidade não é contra o aborto, mas sim como que isso acontece. É irresponsável, aí sim é contra, lógico, mas temos esse direito. Não é contra a prostituição, não é contra o homossexualismo, mas nós somos totalmente contra, totalmente adverso contra a prostituição na internet, prostituição para corromper o jovem, a mulher, somos totalmente contra. Não contra a postura de escolha da pessoa, ficou claro? Apoiar movimentos de prostituição, nunca. Isso é anti-espiritual, é anticrístico, é anti-evolutivo. Promover passeatas gays aqui na Avenida Paulista, promover, dizer que isso é bonito, que isso é modelo, também não. Respeitamos a preferência homossexual, mas somos contra a disseminação desses movimentos. Espiritualmente somos contra e falamos isso publicamente. Nós não somos contra a prostituta, somos contra a prostituição, enganar crianças, corromper jovens, corromper crianças. Isso somos contra. Somos contrários também a querer dizer que o homossexualismo é o melhor que tem, que é modernismo, que é o que tem que ser, que é o que é gostoso. Querer casar numa igreja, desrespeitar os mandamentos, desrespeitar uma igreja, nós somos contra, lógico, numa visão espiritual. Mas ninguém é contra a pessoa querer viver com a outra. Ter amparo legal, ninguém é contra isso. Mas o que a gente não quer é promoção disso daí. Dizer que isso é certo, dizer que isso é ideal. Isso que eu estou dizendo é para chocar mesmo, para a gente ter uma postura de consciência frente aos assuntos mais polêmicos que tem. O verdadeiro espiritualismo, ele é contra a prostituição. Não queremos que fabriquem prostitutas, mas queremos que fabriquem modelos de mulheres perfeitas. Mas aquela que caiu na desgraça tem que ser respeitada, tem que ser trabalhada, tem que ser transformada, tem que ter a sua oportunidade. A mesma coisa com o homossexualismo. Não somos contra o homossexual. Somos contra esses movimentos que dizem que isso que é o certo, que isso que é o bom, que isso que é o correto. Não é o correto, não é bom, não é nada disso. Ficou claro isso para vocês? É uma questão de uma postura. Aí depende. Tem homens que não têm um contato com uma outra mulher. Eles são solteiros, eles são separados e eles têm necessidades sexuais. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. O que é mais digno para um homem? Ele enganar uma mulher só para ter vantagens sexuais com ela. Dizer que está apaixonado, enganar mesmo. Ele lá enrolar aquela mulher só para levar vantagens sexuais, para aliviar as suas energias? Ou ele chegar e ir numa que é profissional disso, que sempre existiu a vida toda. Ele pagar por aquilo, sair daquilo. O risco é dele.
dele. O que acontecer com ele é risco dele. O que é mais justo? Ele enganar alguém ou ele pagar por um serviço de uma profissional? Ela é profissional do sexo. Eu acho que é mais correto o sujeito fazer isso. O problema é dele. Ele está fazendo isso porque ele tem isso dentro dele, tem essa necessidade. Ele que pague por isso, o problema é dele. Eu estou comparando duas situações. É preferível a pessoa ser honesta. E a honestidade que menos problema daria seria essa. Existem prostitutas depravadas. Existem prostitutas que são verdadeiras mães de família, que fizeram daquilo porque não tinha outra maneira, eram totalmente ignorantes. É algo que elas entraram. E tem prostitutas dignas, com amor no coração, não são depravadas assim. Você falar que é o mesmo nível de ambiência, de vibração, se ele procurar uma depravada, mas o homem tem exigências, não quer alguém viciado em drogas, não quer mulher que é conspurcada, mulher que é totalmente depravada, não quer, que fica falando palavrões, com energia ruim. Isso também tem dentro da própria prostituição. Tem prostitutas mais avacalhadas e tem aquelas mais nobres, mais dignas, que tem uma outra postura. Tudo é prostituição, mas nem tudo é igual. O homem procurar uma prostituta, uma mulher procurar um prostituto, é problema dele. Eu não estou dizendo que isso é certo. Eu estou apenas dizendo que às vezes isso é preferível do que enganar. Enganar eu acho que é errado. É usar as pessoas. Isso que eu acho errado. Para não pagar. Faz isso para não pagar. Mas olha, você nunca vai conseguir. Sabe por quê? Porque a prostituição é necessária. Queira ou não queira, ela tem que existir. Você vai concordar. Eu vou dizer por quê. Porque tem pessoas que têm essa necessidade. Você não pode coibir essa necessidade. Vamos acabar com as prostitutas, vamos prender todas elas. Nós não podemos. Porque o mal, você nunca pode lutar contra o mal. Só tem uma maneira de você lutar contra a prostituição. É dar consciência para elas para saírem da prostituição. Dar consciência para a pessoa sair das drogas. E nada à força funciona. Os outros terem para não buscar, lógico. Mas nós não podemos ir contra. Isso é coisa que existe. Nós temos que ter consciência. Isso existe. Sempre existiu. Desde que o mundo nasceu, tem isso daí. Não é uma questão de lutar, de ser contra, de acabar. Isso é uma postura de fanatismo. Mas é algo que você tem que transformar nas pessoas. Minimizar isso. Fazer com que as pessoas não procurem por consciência ou por valores, mas não proibindo. É a mesma coisa que droga. Se todo mundo tivesse consciência de que não vai entrar no mundo das drogas, não existe drogas. A droga perde efeito. Mas é ao contrário, quanto mais você proíbe, quanto mais você bloqueia, mais acontece. Não estou dizendo para liberar também. Estou dizendo dar consciência para que isso não aconteça. É algo que você nunca vai lutar contra. É algo que você tem que aceitar. É prostituta? Não entra na minha igreja. Não, é essa que tem que entrar na tua igreja. Ah, tem prostituta? Eu não falo. Ela quer saber coisas espirituais? Não, se é prostituta, você está marcada, eu não quero saber. É essa que você tem que... Entendeu? É isso que eu quero dizer. É a transformação. Mas ó, você não é homem, você não entende as necessidades de um homem. Segundo, o homem não entende as suas necessidades. São totalmente diferentes. Homem é homem, mulher é mulher. Eu não estou dizendo que o homem tem direito, não tem direito nenhum. Os direitos são iguais entre o homem e a mulher. Mas cada um tem uma necessidade diferente. As mulheres têm uma, os homens têm outra. Nós não podemos avaliar. Para você avaliar o que é um homem, é difícil. Para o homem avaliar o que é uma mulher, é pior ainda. Nós somos ignorantes. É complicado. Nós não podemos tomar conclusões. É isso que eu quero dizer. Existem posições que a gente tem que tomar. Qual é a postura que eu estou passando para vocês? Que não é pela luta, não é pela destruição disso que você vai resolver o problema, mas pela consciência. E o objetivo é exatamente trazer consciência do que é sexo, das responsabilidades do que é, da realidade que existe, somente isso. Mas a mulher tem muito mais afinidade ao emocional do que o homem. O homem é mais mental. A gente está colocando estes choques, porque sempre que a gente fala de sexo tem esses posicionamentos. O aborto tem que ficar bem claro. Existe o legal, que é admitido pela própria lei, pela própria religião, nada contra, mas existe o outro que não é. E aquele que não é tem que ser trabalhado por compensação, por consciência, e aí vai. A mesma coisa a prostituição, a mesma coisa o homossexualismo. Nunca movimento espiritual nenhum, nunca verdadeiras religiões são contra o homossexual. Pode ver, nunca são contra a prostituta. O que eles querem? Ganhar a prostituta. O que eles querem? Ganhar o homossexual. Esse é o princípio. Ganhar quem está perdido nas drogas. Nós não podemos alimentar os movimentos que fazem disso o chique, a moda e etc. Pois não, você engravidou. Realizou. Foi a postura que você tomou. E aconteceu. Morreu, acabou e tudo bem. Aí foi uma coisa conjunta. Primeiro, ela não tinha toda essa experiência, ela não tinha toda essa vida. Ela era menor de idade. Grande parte da responsabilidade não é dela. É sua e do seu marido. Que vocês é que junto com ela tomaram essa decisão. Responsabilidade
responsabilidade dela é menor do que a de vocês dois. Vocês têm essa responsabilidade, queira ou não queira. Isso quem fala não sou eu, não é o que eu acho. Isso é uma lei inexorável chamada lei do karma. Agora, o que você vai fazer? O fato de você ter tomado essa atitude não é a sua desgraça, não é que vai levar você para o inferno. Você tem fatores positivos. Você leva uma vida digna, uma vida sadia, você pratica coisas boas. Se você somar tudo isso que você pratica de coisas boas que compensem essa atitude errada, que é errada mesmo, a gente fala olho no olho, não tem problema nenhum. Se você compensou, está até neutralizado. Talvez você já pagou até mais do que isso daí. Não quer dizer que você vai ficar com isso amarrando a tua vida. Porque esta conta, ela é contínua. Esta conta kármica, o que a gente faz de errado é automaticamente compensado por coisas certas. Agora, se você tem dúvidas, não, eu fiz outras coisas erradas, eu tenho outros questionamentos, aconteceram outras situações erradas na sua vida, na vida do seu marido, o que vocês têm que fazer? Partir para fazer coisas certas para criar uma conta positiva e neutralizar isso daí. A vida não vai mudar, a decisão já foi tomada, você tem que compensar. Se você achar que você compensou já com coisas boas, está compensado, mas isso tem que ser consciente. Se você achar que não, parta para fazer coisas que procurem compensar isso. Não tem que ser igual, não precisa adotar criança, é qualquer coisa que você vai fazer que gere algo positivo para a vida, para a existência, vale. A gente não tem que ficar com trauma. Eu falo isso porque em cada 10 pessoas, uma tem problema desse tipo. Tem pessoas que não suportam ouvir, mas tem que ouvir, porque é aí que a gente adquire um posicionamento. Você não vai ficar com isso o resto da vida. Aí de repente está no leito da morte, está doente e fala, caramba, eu fiz uma besteira, eu vou pro inferno. Aí não é esse, aí tem que ter consciência o tempo todo, aconteça o que acontecer. Este já é um posicionamento que a gente tem e veja como é importante a gente se posicionar corretamente frente aos acontecimentos relacionados ao sexo. Mas na realidade, o que é o sexo? Sexo é o impulso de Deus, é o impulso divino que garante todo o processo da manifestação, todas as experiências. O sexo é universal. Quando cai um cometa num planeta, ele está fecundando aquele planeta. Existem cometas masculinos e femininos, ele é um grande, gigantesco espermatozoide cósmico. E cada vez que existe uma fecundação de um cometa num planeta, existe toda uma mudança de um processo evolutivo. Pode cair em Júpiter. Caíram 22 pedaços ou 22 desmembramentos de um cometa que era duplo, caiu em Júpiter. Um deles criou uma marca tão grande e maior do que o diâmetro da Terra, que se tivesse caído na Terra, tinha acabado com a evolução da própria Terra. Lembrando que Júpiter é 1.400 vezes maior do que a Terra. Foi grande, porque se fosse na Terra seria um desastre. Mas aquilo que aconteceu em Júpiter se repercutiu aqui na Terra com experiências maravilhosas que o conhecimento espiritual explica. O sexo é um impulso que vem do espiritual e permeia todas as experiências da matéria, permeia os 4 reinos e depois volta para o espiritual. Existe um conceito que chama mônada, que é uma unidade de consciência. A nossa mônada é uma parcela espiritual, que é o nosso mestre, o nosso espírito, a nossa consciência. E essa mônada já passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, está passando agora, todos nós, pelo reino hominal. O que está de mineral lá fora, a mônada só ficou no mineral, ela não saiu do mineral. O que está no vegetal já saiu no mineral e entrou no vegetal. Os animais que aí estão, a mônada já passou pelo mineral, passou pelo vegetal e está no animal. E a nossa mônada já passou pelo mineral, pelo vegetal e pelo animal. Se todos nós somos homens e mulheres, é porque nós já vivenciamos as experiências do animal, já vivenciamos a anterior do vegetal e já vivenciamos a anterior do mineral. Senão nós não seríamos homens e mulheres. A mônada permeia todos os reinos. E junto com a mônada, grudadinho, tem o impulso sexual. O impulso sexual, ele entra na natureza desde o mineral. Existe sexo mineral? Existe. Existe sexo vegetal? Existe. Existe sexo animal? Existe. E hominal não vamos nem falar, senão a gente nem estaria aqui. Existe. E existe o sexo angélico, existe o sexo dos semideuses, existe o sexo dos deuses, que nós vamos falar também. Mas essa mônada, descendo na evolução, traz as experiências do sexo para todos nós. E o sexo entra no mineral pela atração. Tudo que existe, de compostos que existem, existe um aspecto masculino, que é o íon positivo, e o aspecto feminino, que é o íon negativo. Toda a água que vocês conhecem, o que é a água? É o filho. E quem é o pai? É o hidrogênio. E o hidrogênio é positivo. Quem é o negativo? É o oxigênio. Unindo 2 hidrogênio com oxigênio, dá H2O, que é o filho. A própria formação da água é uma formação sexual. A química, onde liga o elemento positivo com o elemento negativo, o íon positivo com o íon
negativo, o cátion, que é positivo, com o ânion, com o negativo na química, é uma união sexual. Toda reação química é uma reação sexual. Aí vem o conhecimento chamado de química oculta, que estuda todas essas relações. Já no reino mineral, nós temos tudo o que existe no reino hominal. O que nós temos de deturpações, o que nós temos de valores, o que nós temos de acontecimentos relacionados ao sexo, já existe no reino mineral. A maioria dos compostos é o macho, que é o positivo, se unindo com o fêmeo, que é o negativo, e da união dos dois dá o filho, que é o sal, que é o composto. Essa reação é sempre reversível e a gente pode pegar o filho e desmembrar em macho e em fêmea. Se eu pegar a água, que é o filho, que foi feito pelo macho, que é hidrogênio, pelo fêmeo, que é oxigênio, pegar a água e decompor por eletrólise, eu separo o hidrogênio, que é macho, e separo o oxigênio, que é fêmeo, volta à origem. Tudo que é unido pode também ser desunido. O sexo existe assim. Todos os produtos, todos os compostos são feitos por uma união sexual de um positivo com o negativo. Os ácidos são hidrogênio, tem o hidrogênio e tem o negativo, que é o radical que acompanha o hidrogênio, forma os ácidos. As bases tem o feminino, a soda, por exemplo, e junto com o positivo. Tudo que é ácido é relação sexual, macho e fêmea. Tudo que é base é relação sexual, macho e fêmea. Mas nós temos também elementos neutros, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio está aí no ar, não se une com nada, é neutro, não serve para nada nesse aspecto. O hidrogênio é redutor, o oxigênio é oxidante, mas tem um lá que é neutro, que é o nitrogênio. Se a gente olhar, nós temos os metais. Nos metais, eles são machos na química oculta, porque eles são duros, eles são angulosos, eles têm um comportamento igual, têm uma dureza, uma firmeza, que são típicas de macho. É dureza, é firmeza, é ângulo, o metal é macho. Mas nós temos um metal que é diferente. Vamos falar do mercúrio. Todo metal é duro, é anguloso. O mercúrio é líquido, ele é mole, ele quebra, ele se separa, ele se une. O mercúrio não é nem macho, não é macho. O que ele é? Andrógeno. O símbolo das hierarquias e o metal símbolo do androgenismo é o mercúrio. Ele não é macho, não é fêmeo também, porque ele tem todas as características de um macho nas reações químicas. O que ele é? Andrógeno. Nós temos metal macho, temos metal andrógeno. Temos metal celibato, que não se mistura com ninguém, que é o ouro. O ouro é celibato, é o padre da química. Não se une com ninguém. Ele é oxidado, mas muito lentamente, praticamente desprezível. O ouro, que é o elemento mais valioso. O ouro é celibato. Qual é a prostituta da química? Oxigênio. Oxigênio não fica sozinha. Oxigênio radical livre, quando ele está livre, já se une com tudo. Oxida tudo. Oxigênio se une com o ferro, se une com os materiais, forma óxidos. Toda a crosta terrestre é oxigênio, é formada de óxidos. As pedras são óxidos, a areia é óxido, óxido de silício, é tudo óxido. Oxigênio não fica sozinha, a prostituta da química. Ele não fica, vai atrás de um macho na hora. Vai lá e se une com os machos. É um poder de construção tremendo. Por isso que é símbolo da vida, é o símbolo na química oculta da construção, é o símbolo da mulher. É o oxigênio está sempre atrás de um macho e sempre unindo, não fica sozinho. Oxida tudo. Até a prata oxida. Nós temos andrógeno, temos macho, temos fêmeo, temos celibato, temos o andrógeno. Nós temos reações que nós chamamos homossexuais na química. Toda ligação metálica são ligação de dois machos, uma ligação homossexual. A metalurgia nada mais é do que um processo de formação homossexual na química oculta, que a gente entende isso. Latão é uma liga de zinco e cobre. É uma liga homossexual, são dois machos unidos. A gente pega os halogênios, que formam substâncias, compostos de halogênio, são ligações homossexuais de fêmeos, de duas mulheres. São ligações explosivas, as ligações de halogênios. São duas fêmeas ligadas. Na química tem ligação que nós chamamos homossexuais de dois machos, que são ligas metálicas, ligações homossexuais de dois fêmeos, que são ligações de cloro, de flúor, de blúor, de iodo, todas essas ligações. E temos ligações heterossexuais. Química orgânica. Toda química orgânica é heterossexual, porque tem o carbono. O carbono ele é neutro. Ele é metal, não metal, às vezes ele é metal, às vezes ele é não metal. Depende. Na química orgânica é não metal. Na química inorgânica ele é metal. Ele está nessa transição. É não metal, mas que age como metal. É meio estranho o carbono. O carbono se liga com hidrogênio. O carbono se liga com oxigênio. Hidrogênio é macho. Oxigênio é fêmeo. Que é da química orgânica, que é o carbono. Ele se liga até com o neutro, que é o nitrogênio. A química orgânica tem nitrogênio, tem oxigênio e tem hidrogênio. E o carbono? E o carbono é o elemento heterossexual. Por isso que a química orgânica
botânica é muito rica, porque ele se liga com todos os radicais, com macho, com fêmeo, com neutro, e aí vem a química orgânica, e nós somos uma química orgânica. A nossa fisiologia é uma química orgânica. Tudo que existe no homem já existe no reino mineral. E esse conhecimento chama-se química sexual, ou química oculta, ou a química que nós chamamos mineral, a química oculta no mineral. No mineral já tem sexo, tem tudo isso que a gente conhece no sexo no homem, já existe em latência no mineral. Se existe no mineral, também existe no vegetal. E vocês não conhecem mamão macho? Qual é mais gostoso, mamão macho ou mamão fêmeo? Depende do tamanho, se dá maduro, etc. Tem vegetais machos e vegetais fêmeos. Nós temos vegetais que dão energia, vegetais que tiram energia, vegetais que curam, vegetais que matam. A dualidade tem no reino vegetal. Nós temos plantas na botânica oculta, também machos e fêmeos. Nós sabemos plantas machos são plantas solares, plantas fêmeas são plantas lunares. Nós temos uma classificação bem distinta de todas as plantas. Agora, nós temos androginismo? Sim, todos os vegetais superiores têm órgãos sexuais. Ele tem estame e sacos polínicos. Um vegetal superior tem estame e sacos polínicos, que são os órgãos sexuais machos no vegetal. E tem pistilo com ovários também, que é o órgão sexual feminino. O vegetal superior tem órgão masculino e tem órgão feminino. E quando ele mistura células do macho com células do fêmeo, ou masculinos com femininos, ele gera um novo ser, um novo vegetal. Que os vegetais superiores, que são os frutíferos, normalmente têm estame e pistilo. Estame, sacos polínicos, que é o pólen, que é o espermatozoide vegetal. Aí vocês vão entender o que é pólen, que é o que as abelhas, o que os insetos espalham, que o vento espalha, que são espermatozoides jogados no ar. E aí o pistilo com ovários capta o pólen, ele fecunda e daí nasce um novo vegetal. Os pássaros fazem isso, os ventos fazem isso. Os vegetais superiores têm uma reprodução na botânica oculta e na botânica tradicional sexuada. E tem os órgãos sexuais masculinos e femininos, só que são primitivos. Mas se a gente olhar a formação deles, são formações primitivas dos próprios órgãos sexuais humanos. Já existe a procriação sexual mesmo, exatamente como o nosso sexo, como o sexo do animal, que são os vegetais superiores, que tem estame e tem pistilo. Nós temos vegetais que são tipicamente machos, vegetais que são tipicamente fêmeos. Temos vegetais que também são homossexuais. Quais são as ligações homossexuais no vegetal? Também existe. Se tem no mineral, tem no vegetal. Enxertos. Qualquer enxerto que eu faço entre dois machos, duas plantas machas, é uma relação homossexual de machos. E se eu faço inserto numa planta fêmea, numa planta lunar, também é uma ligação homossexual que já existe no reino vegetal. Existem determinados vegetais que não se proliferam, eles não se reproduzem, são difíceis de serem reproduzidos, como por exemplo o cedro. O cedro representa o andrógeno no vegetal, é a árvore mais sagrada que tem. Por isso que Davi só morava numa casa revestida de cedro. O templo de Salomão tinha cedro, você tinha que ter cedro no piso, cedro no teto. A Arca da Aliança tinha que ter cedro. A cássia era uma parte do revestimento, mas era cedro. Ele é andrógeno. E a gente, para reproduzir o cedro, você tem que subir lá em cima, no topo dele, é como o palmito. Pega o palmito que está lá na ponta da árvore. Você pega na ponta do cedro e é aquele que é a reprodução, que é a parte superior do cedro, a parte mais espiritual. Então, uma das árvores mais espirituais que tem é o cedro. Então, ele representa uma árvore andrógena, com a pura essência. Depois, nós temos também relações heterossexuais. Quais são as relações heterossexuais na botânica? São os parasitas. Ele tanto pega uma planta macho como uma planta fêmea e tem relações heterossexuais na botânica oculta. Ele vive numa planta macho, o mesmo parasita vive numa planta fêmea, ele tem tanto essa escolha de macho e fêmea. Existem plantas que são celibato, que é o caso do cedro. Tem tudo que a gente imagina no mineral e que existe no reino nominal, já existe também no reino vegetal. Aí a gente vai para um terceiro reino, que é o reino animal. E vamos ver como é que acontece o sexo no reino animal. A abelha é um fecundador na natureza. Eu vou falar da abelha agora. A abelha, ela pega o pólen, ela transforma e ela também engravida os outros vegetais. O beija-flor também. É um tipo de um médico desses que fazem gravidez sobre encomenda. A mulher não engravida e ele vai lá. Os pássaros têm essa função também para ajudar nesse processo da criação da natureza. São engravidadores. É muito lindo isso. Agora vamos para o animal. Animal macho vocês conhecem, cachorro. Animal fêmeo,
cadela. Animal tem macho e fêmea, não tem problema nenhum, a gente já conhece. Mas temos animais andrógenos? Tem. Caracol. O caracol, ele é o símbolo do homossexualismo. Ele pode ser macho e pode ser fêmea. Ele assume a postura de receptor e a postura de doador. Ele mesmo tem o sêmen e ele mesmo tem o óvulo. Ele mesmo se autorreproduz. Ele é andrógeno, por um lado. A espiral do caracol é um símbolo andrógeno. Ele também age como macho e ele também age como fêmea. Ele fecunda o outro caracol e ele é fecundado por outro caracol. Ele tem duplo sentido, como a gente conhece determinados homens que são casados com mulheres, mas saem com outros homens. Ele também tem essa finalidade. Por isso que ele é símbolo homossexual muito forte. Existe o andrógeno e existe esse bissexual que a gente chama. Nós temos celibatos. Exemplo de celibato. Hiena. Hiena dá risada uma vez por ano. Come lixo, come porcaria, come alimentos estragados, tem relação uma vez por ano só. Vocês conhecem o veado. Por que chama veado? Porque o veado marca campo, ele marca território. E no território dele só tem um veado. E quanto menor o veado, mais violento ele é. O veado troca o chifre 3 vezes por ano, quando ele tem até 1 ano de idade. Depois de 1 até 3 anos, ele troca o chifre 2 vezes por ano. E depois que o veado já está mais velho, ele troca o chifre só 1 vez por ano e depois não troca mais. E tem a história do veado. E ele é muito forte, é muito briguento. Ele não é dócil, não. Mas por que chama veado? Porque que associa o animal veado com o que a gente conhece aí com o mesmo nome publicamente? Porque ele marca o território. Ele fica aguardando o território. E ele não tem tempo de ir atrás da fêmea. Ele cuida do território. Ele só fica olhando. Quem chega, ele vai em cima com o chifre. Ele marca território. Se a fêmea for atrás dele, dá negócio. Mas ele atrás de fêmea, não. Ele não larga a missão do território. Se a fêmea cruzar do lado dele, fuçar no cangote dele, aí começa a dar um negócio e aí tem a procriação da espécie. Mas ele é um marcador de território. Ele é um tipo de um celibato também, que raramente ele tem relações sexuais com a fêmea. É difícil você ver um veado com família, que tenha o veado, a veada, os viadinhos. Isso é difícil a gente ver. Mas tem. Aí vem o veado, que é o símbolo do celibato. Existem relações homossexuais. Sabe um animal que é homossexual? Vocês não vão acreditar no que eu vou falar. Leão. Leão é altamente homossexual. Se tem um leão mais charmoso do que o outro, esse que se cuida. Realmente é complicado. Existem relações homossexuais até em leão. Em leoa também, porque ele é o rei dos animais e aquilo que se expressa no homem se expressa no animal também. Tem relações homossexuais. Existem relações heterossexuais. Sabe qual é a mais simples? Bactéria. Bactéria é animal. E a bactéria não ataca homem, não ataca mulher, não ataca macho, não ataca fêmea, ataca todo mundo. Neutro também, ataca padre, ataca quem você quiser, ataca qualquer negócio. É, bissexual é tudo, a bactéria é terrível. Ela tem relações heterossexuais. Nós temos coisas absurdas no reino animal, é muito mais rico, é que não dá pra falar tudo numa palestra curta, mas é fantástico. Você pega peixe, peixe é esquisito, tem o peixe e a peixa, peixe macho e peixe fêmea. Aí o peixe fecunda a fêmea e ela engravida. Aí ela pega o início da gravidez, que começa a formar a ova, e põe dentro de uma bolsa que o macho tem. Aí inverte papel. A fêmea vira macho, o macho vira fêmea. A fêmea vai buscar comida e o macho fica engravidado com a ova. Depois bota a ova. Existe até mudança de sexo nos peixes. Cavalo marinho. Quem é capaz de dizer qual é o sexo do cavalo marinho? Pode ser qualquer um. Ele pode ser neutro, pode ser macho, pode ser fêmea. É realmente muito esquisito. Os animais são muito esquisitos e têm relações bem diferentes. Tem até coisas lindas, maravilhosas, que até no animal que predomina o instinto, predomina essas forças, coisas maravilhosas, como a Vallisneria. A Vallisneria é uma espécie de Vitória régia. Não é tão régia assim, ela é mais simples, mas é muito bonita também. Representa a mulher na piscina, a fêmea na piscina. Vallisneria, no reino vegetal, fica boiando, que eu não falei isso no reino vegetal. É uma Vitória régia. E os tentáculos dela descem. O macho fica mexendo embaixo, cutucando lá na terra para soltar coisas da terra para a fêmea absorver pelos tentáculos e se alimentar. Ela fica lá tomando sol na piscina e fica se alimentando com o que o macho solta. Mas de repente tem que ter o acasalamento. Já existe até no vegetal esse impulso do amor muito forte. O macho se mexe tanto, ele procura as correntezas, se joga contra as correntezas, até que ele é arrancado. Ele é arrancado e ele se enrosca nos tentáculos da Vallisneria e aí nasce uma Vallisnerinha com a morte do macho. Ele passa os seus poderes para ele. E ela engravida, nasce uma Vallisnerinha que vai esperar outro macho, vai crescer. Não é bonito isso no vegetal? E no reino animal, nós temos uma coisa maravilhosa, que é a coisa mais linda que tem, e o maior símbolo do androgenismo, que é a abelha. A abelha é fantástica. Vocês conhecem a história de uma colmeia. A colmeia tem a rainha se nutre da geleia real. E na colmeia tem machos e tem fêmeas. O macho é o zangão, fêmea é a operária, a que produz o mel. Nós temos o macho, o zangão, que fica aí dando as bandolas por aí, os roqueiros, etc. Temos as fêmeas e temos a rainha. Quando a rainha vai ficando velha, não dá mais no couro, a nossa rainha aqui dura
dura 5 anos, 3 anos. A europeia vai 5, 6 anos. A africana chega até 7, 8 anos. Aí ela está ficando velhinha, já não está dando mais lucro, não está mais produzindo, gerando seus filhos. Aí eles escolhem uma operária, cujo padrão evolutivo é o mais perfeito, mais bonito. É aquela mulher mais linda, é a Miss Brasil da colmeia. Escolhem ela, perfeitinha. Só que toda operária tem os órgãos sexuais atrofiados. As outras operárias pegam a geleia real e dão na boquinha dela. E quando ela recebe os hormônios da geleia real, que é muito bom para impotência masculina, para atividades sexuais, a geleia real pura. Já tem uma dica aí para você, que estiver precisando. Elas vão dando na boquinha dela, pouquinho a pouquinho. Os órgãos sexuais atrofiados, é a mesma coisa, ela tem o úterozinho, tem as trompinhas, você tem tudo. Ela se abre e começa a ter o hormônio, ela começa a ficar perfumada do hormônio da rainha. Ela começa a ter os hormônios da mulher, equivalente ao estrógeno, estrogênio e progesterona nela. Fica lá. E quando ela está prontinha, no jeitão, pronta para ser fecundada, uma só é escolhida. E a rainha já fala, tá chegando minha hora. E você é destronado. O que fazem as outras? Coloca o véu de noiva, um buquezinho, joga ela para fora e fica em volta dela. E ela lá no meio. Quando vocês veem umas abelhas rodando em voltas, formando uma esfera, lá no meio tem uma escolhida. E ficam lá. E aí sai uma turma, né? Outras operárias. Vão achar quem? O gato. O lindo. E vão atrás de zangão. Aí não pega zangão de periferia, zangão de hip rap hop, querem zangão de música clássica. É escolhido mesmo a dedo, com todo o respeito à música popular. Vão lá, escolhem aquele erudito, o melhor zangão, geneticamente falando. E aí ficam em volta dele. Não pode fugir, você vai casar e vai ser agora. Não tem que escolher, não vai pensar não. E não deixa ele fugir, fica em volta dele. E aí então, elas levam um pouquinho desse aroma do hormônio. Aí o zangão fica doido. Ele fica que nem corintiano quando o Corinthians perde. Ele fica doido, fica demente. Fica ali. E aí ele sente, pelos hormônios que elas levam, onde está aquela que vai ser a esposa dele, que vai acontecer as núpcias. Ele sente aquele cheiro e sai correndo. De uma velocidade incrível. Ele chega a perceber a 15 km de distância o hormônio da fêmea, que está no ponto de bala, no ponto de hormônio. E as outras vão fazendo aquele serviço de batedores. Quem tiver na frente, e ele vai lá na frente. Aí as outras estão segurando lá perto da colmeia, aí elas fazem a abertura e o zangão vem com tudo. Sem padre, sem nada, a casá-la. Ele se une com ela, é um amor mais intenso que se o homem tivesse, ele morreria na hora, o que o zangão sente. E ele morre, porque não aguenta também, nem o zangão aguenta. A coisa é tão boa, é tão forte, o êxtase, a volúpia, a luxúria provocada no animal é tão forte que ele morre na hora. Mas quando ele morre, ele já joga dentro da abelha escolhida, que é a operária, ele joga 80 milhões de espermatozoides, microespermatozoides, 80 milhões. Morrem 70 milhões na transferência, na temperatura, na acidez, essas coisas que as mulheres têm de acidez, etc. A abelha também tem. Aí acontece, 10 milhões automaticamente são recolhidos e eles vazam para uma bolsinha que ela tem do lado aqui. Chama espermateca, onde fica o esperma, o embrião, o fator masculino do zangão. O zangão morreu. E nem fazem enterro dele, não tem viúva, não tem nada, é só festa. O zangão que se dá. A missão dele já foi. Mas o zangão, ele se deu em holocausto. O zangão fez uma obra divina, nobre. Onde está o zangão? Aqui, está dentro dela, como espermas vivos que ficam permanentemente na bolsinha do lado esquerdo aqui desta abelha escolhida. O que aconteceu? Ela era fêmea, teve os órgãos sexuais desenvolvidos, era uma fêmea perfeita. Agora ela não é mais fêmea, o que ela é? Andrógena. Ela tem uma bolsa que tem os espermatozoides e tem o aspecto feminino, tem os óvulos dela também. Aí pegam aquela que não dá mais no couro e escorraçam, jogam pra fora, ela vai morrer no mato. Não tem mais, ela não procria mais, já é velhinha, não sai mais nada dela, acabou, esgotou. Vai cuidar da tua turma, ela vai pro asilo da abelha e lá ela morre. Põe a outra nova no lugar. As operárias e os zangãos constroem a colmeia. E a colmeia, vocês já viram como é que é uma colmeia? Ela tem um formato sextavado. Só que se você olhar bem, tem um pequeno detalhe, parte das colmeias, não 100%, e é o que determina machos e fêmeas na colmeia, tem uma protuberância. Ela não é reta, não é um sextavado com faces retas, 6 lados retos. Tem um que é um pouquinho abaulado para dentro. Quando ela entra num sextavado folgado, ela bota de 3 a 5 ovinhos. É um ovo que parece uma banana, assim, é compridinho, branquinho, compridinho. E, ao mesmo tempo, não acontece nada. Ela simplesmente bota um ovo. Daquele ovo vai nascer um zangão, macho. Aí ela entra numa que tem uma protuberância. Quando ela entra, aquela protuberância faz... Aqui, do lado esquerdo, é uma precisão micrométrica que o homem não tem ciência para fazer isso. Veja como Deus é fantástico. Ela joga de 3
a 5 espermatozoides em cima de 3 a 5 ovinhos. E fecunda. 1, 2, pelo menos um fecunda. E vai nascer o princípio feminino, que é fêmea. Tem o espermatozoide e tem o princípio feminino. Tem um macho e tem o fêmea. Nasce uma fêmea, como ela. E nasce operárias que podem reproduzir, que tem os dois princípios, macho e fêmea. E nasce o macho, que é só um princípio, masculino. Aí tem a reprodução andrógena. Agora vocês falam, mas caramba, houve uma época na evolução que nós éramos andrógenos? Qual é o problema? Se a gente tivesse uma bolsinha aqui, tivesse o óvulo, sentisse, aquele calorzinho, tô no ponto, e chegava lá e... Pronto, engravidei, sou andrógeno, fiz meu filho, não tem sexo, não tem nada. É exatamente como a abelha. Por isso que ele é símbolo da espiritualidade e não existe nenhuma figura tão próxima de quem é Lúcifer do que a abelha. É o próprio presente.